Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 18. Nós fomos até o verso 6 na semana passada. Hoje retomaremos do 7 até o verso 14. Mateus 18, versículos de 7 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançados no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Nós somos, Senhor, estes pequeninos. Não temos nada, não podemos, com nossas forças, fazer o que o Senhor acaba de nos dizer. Não sabemos nenhum caminho para onde andar, se o Senhor não nos ensinar. E nós queremos nos colocar exatamente nessa posição, como o Senhor acaba de nos ensinar, pequeninos, necessitados. E pelo que lemos, podemos ver que as ordens a respeito da nossa vida, ainda como pequeninos, são muito duras, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor. Tu bem sabes os conceitos que nós trazemos do mundo, as influências dessa terra, a maneira de pensar, vai ser confrontada agora, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o martelo que esmiuça a penha. Nosso coração de pedra precisa ser esmiuçado nessa noite, Senhor. Trabalhe nele. Quebra-o, Senhor, para que saiamos daqui completamente transformados. Que o Senhor tenha prazer em nós, como um pastor que buscou aquela ovelha perdida e trouxe de volta para o aprisco. Nós oramos no nome do Teu Filho, o bom pastor. Amém. A nossa religião, irmãos, ela é uma religião de radicalismos até. Porque ser radical, no bom sentido, no sentido mais correto do uso da palavra, está na raiz, é aquilo que vem da raiz. A palavra certamente tomou conotações estranhas, né? Porque radical agora virou coisa pejorativa. Radical é a pessoa intolerante, a pessoa que, né, não pensa, é fundamentalista, esse tipo de coisa, né? Mas a nossa religião, de fato, ela é radical, porque ela requer de nós mudanças radicais.
ela requer de nós rompimentos radicais com esse mundo. Mudança de vida, transformação. Não tem meio termo no cristianismo. Você não tem em cima do muro, você não tem alguém ali que ficou no meio da estrada. A Bíblia diz que são dois caminhos, um largo, um estreito. A Bíblia diz que são duas portas, né? Uma que é estreita e ela abre-se para o céu, a outra que é larga, muitos passam e leva à perdição eterna. A Bíblia fala de céu e inferno. Jesus diz assim: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Nós vimos já durante a exposição de Mateus como o Evangelho é radical nesse sentido. Mas talvez o ponto mais alto desse tipo de radicalismo chegou agora. Já foi tocado anteriormente no capítulo 5, no Sermão do Monte, e é tão apropriado para a nossa fé, e é tão necessário para a nossa vida, que ele volta a tocar no assunto. Nós precisamos ser radicais, nesse sentido, de irmos à raiz da nossa fé. Então você se converte e você traz consigo princípios do mundo. E você traz consigo costumes do mundo. Os homens que se convertem têm certa dificuldade, na maioria dos casos, a mudar o vocabulário. Porque o palavrão, a palavra torpe, ela era tão natural, ela sai com tanta facilidade, que eu nem percebo. Quando eu menos enxerguei, já falei. Nem percebi, falei. É natural. Alguém que trazia vícios da antiga vida, né, da vida passada, chega na igreja, tem dificuldade de se livrar dessas coisas. Costumes errados, pensamentos, né, antibíblicos. E é uma confrontação direta todo o sermão. Eu tenho certeza que você já saiu daqui muitas vezes, né, constrangido. Eu espero que tenha saído assim, porque eu ficaria triste se fosse diferente. Se você um dia não sair daqui constrangido com o seu pecado. Certamente esperançoso, porque se a palavra é só de constrangimento, logo não teve evangelho, foi só lei. Então eu ficaria triste porque eu não anunciei o evangelho, a graça. Mas o evangelho é isso, ele vai confrontar o meu pecado, porque Deus quer que radicalmente eu mude. Não é possível que os anos passem na igreja e eu sou exatamente a mesma pessoa, com as mesmas palavras na minha boca, com o mesmo tipo de conceito a respeito de casamento, de profissão, de criação de filhos, tudo exatamente como o mundo. E a igreja tem sofrido por isso, irmãos. Porque para não ser radical, para ser uma igreja agora inclusivista, flexível, ela vira passiva. Ao invés de ser dura naquilo que Cristo é duro, ela passa a tentar flexibilizar o que precisa ser inflexível. Jesus, porém, quando trata dos seus pequeninos, ele tem muito cuidado com os seus filhos. Ele é radical. Porque no capítulo 18, irmãos, os seus pequeninos, que são a menina dos seus olhos, começaram assim. Olhe para a sua Bíblia. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? Ora, qual é o problema aqui? O problema é que no final do capítulo 17, nós vimos, né, retomamos na semana passada, que no capítulo 17, Jesus anuncia a sua morte. Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue
às mãos dos filhos dos homens. E eles vão matar, eles vão zombar, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E no capítulo 17, o final daquela sessão diz assim: e eles se entristeceram muito, ou grandemente. Eles se entristeceram grandemente. Como é que isso pode acontecer? Porque se eles se entristeceram grandemente pela morte do seu Senhor, no capítulo 17, no 18, eles já esqueceram de tudo, eles estão ali discutindo quem vai ser o maior no reino dos céus. A tristeza passou, agora ele vai morrer, quem vai ficar no lugar dele? Sou eu ou você? E aí Jesus chama a atenção e diz: se vocês, tomando uma criança, não forem como os pequeninos. Ele está exortando, irmãos, os seus discípulos. Vocês querem ser grandes, mas no meu reino, o menor é o maior. O que serve é o rei. Porque é tudo ao contrário. É por isso que o mundo não ama esse reino. É por isso que o mundo lhe chama de radical, né, lhe chama, né, de todo tipo de nomenclatura pejorativa, porque o mundo não entende. É o contrário. Jesus diz: se vocês não forem como esses pequeninos. E ele começa a explicar quem são esses pequeninos. Eles precisam de mim, eu vou cuidar deles. E ai de quem fizer um desses pequeninos cair. Porque é assim que começa a nova sessão que nós lemos hoje. Veja: ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo. A expressão ai é muitas vezes utilizada na Escritura, muitas vezes. E só se nós pudéssemos colocar uma linha, né, de peso entre ai e qual seria o oposto de ai, você poderia usar bem-aventurado como o oposto de ai. O Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, é um homem feliz, é um homem abençoado. Ai daqueles que não andam segundo a lei de Deus. Seria o oposto. Então aqui ai daqueles que fazem os meus pequeninos pecarem. Porque a palavra escândalo, muitas vezes ela é também traduzida por tropeço. Então imagine, a cena é essa. Você tem uma criança que simboliza ali os discípulos do Senhor. E você bota o pé para aquela criança cair. Ora, nem mesmo na nossa sociedade ímpia isso é admitido. Como é que você faz um pequenino cair? Que loucura, você fez tropeçar uma criança. Jesus está dizendo aqui: ai daquele que fizer um filho meu pecar. Porque nesse reino, não é um reino egoísta, não é um reino em que eu me preocupo com minha vida. É o seguinte: se minha vida está bem, então está ótimo. Eu vou para a igreja, eu vou prestar meu culto. E quando eu saio da igreja, eu vou tomar conta da minha vida, você toma conta da sua vida, e assim a gente vai viver na igreja. Cada um toma conta da sua vida, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Não é esse reino pretendido pelo Senhor. De fato, ele diz que cada um de nós dará conta de si ao Senhor. Mas o reino dele se você fizer um pequenino pecado, ou seja, a ligação da minha vida com a vida do meu próximo. Há uma ligação entre a minha piedade e a piedade do outro. E Jesus disse: se você não cuidar de fazer com que você viva uma vida piedosa, para que o outro também não caia, ai de você. E ele começa dizendo assim: ai do mundo.
Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável. Está certo, é inevitável que os escândalos vão acontecer, é inevitável que os meus filhos vão cair. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Você tem uma certeza primeira: o escândalo vai acontecer. E aí, irmãos, entenda. Você diz assim, então, o escândalo é responsabilidade de Deus, porque Jesus é Deus e Ele está predizendo o escândalo. Então, de alguma maneira, Deus tem a ver uma certa responsabilidade com o escândalo. Não porque Ele atribui a responsabilidade ao homem. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. O escândalo não vem de Deus. Deus decreta todas as coisas, bem e mal, sem nunca ter tocado no mal. Essa é a linguagem da confissão de fé e, por conseguinte, é a linguagem da Escritura. Então, é inevitável que venha. Deus sabe disso. Está dentro do plano dele. Mas é responsabilizado aquele por quem vem o escândalo. Primeiro, o mundo. Veja, as pessoas do mundo vão ser responsabilizadas, virá maldição sobre eles. Mas ele fala também aqui aos seus discípulos: cuidado para não fazer um dos meus pequeninos pecar. Já pensou por que Jesus está alertando aqui a respeito dos escândalos? Ele diz, é inevitável. Ele está dando informação. Preste atenção nisso. Quando Jesus diz assim, é inevitável que venha, você pode dizer assim, para que eu sei? Para que saber dessa desgraça, né? Eu podia muito bem ficar esperando acontecer. Mas isso aqui é misericórdia de Deus. Quando Deus me alerta, é misericórdia dele. Ele olhou para Caim e disse assim, Caim, olha, tem dois caminhos, Caim. Eu sei que você está sendo tentado, há uma inclinação na tua carne, mas cumpre a ti refrear a tua inclinação maligna. Deus vai lá para um ímpio, né? E a Bíblia deixa claro, 1 João capítulo 3, verso 12, Caim era filho do maligno. Mas Deus mostra, alerta, para que eu não peque. Lembre-se, domingo de manhã, domingo de noite, e no outro domingo, e no outro domingo, e eu não ouço a palavra do Senhor. E Ele está dizendo, cuidado com a queda. E eu não ouço a palavra do Senhor, é rebeldia. Mas Ele me alerta também para que eu para que eu entenda o que está ao meu lado, ao meu redor. Porque, irmãos, veja, é comum na nossa época você ter crentes, ou crentes que são desconfiados com tudo, ou crentes que viram ingênuos. E há também uma balança para isso. Por favor, volte para Mateus 10. Veja o que Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus 10. Verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Isso aqui é um alerta. Ele está dizendo aos discípulos, eu vou enviar vocês. O mundo que vocês vivem não é parque de diversão. Vocês são ovelhas no meio dos lobos. Como é que vocês têm que viver nesse mundo? Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você tem que ter a simplicidade de uma pomba, ser aquela pessoa que não traz maldade em tudo. Você não malda tudo, mas você também não é um ingênuo. Não é a pessoa alienada desse mundo. É tão triste, irmãos, ver um crente dizer assim, eu já escutei isso às vezes, irmãos, isso é para cortar o coração.
não, graças a Deus, não é membro daqui, mas diz assim: pastor, eu gosto muito de ouvir as pregações do senhor no YouTube. Aí eu ouço o senhor, eu ouço R.R. Soares, ouço Silas Malafaia. Tão bom ouvir a palavra de Deus. Eu pensou que estava fazendo um bem para mim, né? Estava me elogiando. Na verdade, era o contrário. Porque esse tipo de ingenuidade, irmão, não cabe. Não cabe. Como é que um homem que prega teologia da prosperidade, um homem que fala todo momento que você tem que ser rico, você não pode aceitar a sua situação, e depois você ouve uma pregação, né, bíblica, e você diz assim: eu ouço as duas, eu acho uma maravilha. Eu não consigo ver diferença. É tudo palavra de Deus. Alguém está errado, irmãos. Alguém está errado. Então, a moça é crente que no trabalho ela é aliciada. E insistentemente. E aquela pessoa vai um dia e vai outro dia. E ele vai ali quebrando aquela redoma que ela colocou, mas daqui a pouco ela diz assim, nós vimos isso hoje de manhã, né? A sedução de Satanás. Não tem muito problema com isso, não. E ela começa a contar a vida dela para um homem, muitas vezes casado, ou ela é casada, e ela vai contar o problema da casa dela para esse homem. O nome disso é tragédia anunciada. Você não tem que contar a sua vida, seus problemas para um homem. Você tem que contar o seu problema para Deus. Você tem que contar seu problema para os pastores da igreja, para uma irmã em Cristo de confiança, e não passa disso. E esse mesmo princípio vale para o homem. Porque você não pode ser ingênuo ao ponto de achar que homem e mulher vão ter esse tipo de relacionamento íntimo, né, de contar os problemas da sua casa e não vai passar disso. Não seja ingênuo. O mundo não é parque de diversão. Você tem que ser simples como uma pomba, mas tem que ser prudente como uma serpente. Não pode ouvir todo tipo de pregação, não pode cair em todo tipo de história e dizer depois que eu nem percebi, porque domingo após domingo você é alertado sobre esse mundo. Depois de dar o alerta, vem a ordem. Veja, volte lá para Mateus 18. Verso 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Volte comigo para Mateus 5. Veja lá no Sermão do Monte, 2 versículos bem parecidos com esse. A partir do verso 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu coração lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Esse é um princípio da palavra de Deus, chamado amputação radical, né? E aí é onde vem o radicalismo da nossa fé. Porque não é para você pegar o seu olho, né, e arrancar, pegar um membro do seu corpo e cortar. Alguns pais da igreja fizeram isso equivocadamente, né? Um deles, né, ele se decepou, né? Ele se castrou, achando que com isso ele iria resolver o problema
lá de Mateus 5, ligado ao adultério. Mas lembre-se do texto que acabamos de ler, né, no Sermão do Monte, que Jesus diz assim: porque se você olhar, né, para uma mulher com intenção impura no coração, ora, se o problema é meu coração e eu amputo a minha mão, o meu olho, o problema continua, porque o problema não é o olho ou o coração, ou a mão, o problema é meu coração. Então preste atenção nisso. Por que então Jesus manda cortar a mão ou o pé em primeiro lugar? Veja, o problema é anterior a esse. O problema é o coração. Mas por que a mão e o pé? A mão e o pé vêm primeiro, né, nesse texto aqui de Mateus 18, porque ela quer me mostrar um aspecto dessa verdade. Alguns comentaristas vão dizer que mão e pé tem a ver com a minha própria obra. Ou seja, é o pecado que eu produzo no meu corpo. É o pecado que ele vem simplesmente do meu coração. É minha natureza pecaminosa sendo colocada em prática. Não tem diretamente uma associação com o ambiente, porque ainda que o ambiente seja muito bom ao meu redor, a minha mão e o meu pé, eles vão fazer algo errado, porque vem do coração. Tem um problema do coração. Então aqui cai por terra aquela falácia da nossa época, que coloca toda a culpa no outro. Veja se não é assim. Principalmente em igrejas neopentecostais, né? Fulano, ele é um homem que vive embriagado. Ele é um homem que bebe demais. Aí, traz fulano para a igreja domingo, que nós vamos ter aqui uma sessão do descarrego, e nós vamos aqui retirar o espírito do Zé Pilintra. Porque, veja como é sutil a diferença. O problema não é o pecado da embriaguez, o problema é um espírito que está nele. Logo, a responsabilidade não é minha, é desse espírito, né? Aí o outro traiu a mulher. Então, esse é o espírito de adultério, é o espírito de prostituição. Não foi culpa dele, foi o espírito que estava nele. Aí a nossa sociedade aprendeu bem isso, né? Aí o jovem é pego pela polícia. Aí vem os direitos humanos, essa política esquerdista da nossa época, dizer: soltem, porque na verdade o problema não é ele, foi a sociedade que não deu oportunidade para ele. Satanás é muito sagaz, ele sabe exatamente como agir. E é tão sagaz que ele conseguiu eleger muitos demônios que estão lá no Congresso. Um desses, chamado Maria do Rosário, e esse tem nome e sobrenome. Essa semana, irmãos, ela tinha uma loucura tão grande, nesse exato sentido. Um policial, ele não tem condição de viver só com o seu salário, então ele foi trabalhar com Uber no Rio de Janeiro. E trabalhando no Uber, 3 homens entraram no carro e eram 3 assaltantes. E no meio da viagem, eles anunciaram um assalto. O policial treinado, soube reagir, matou os 3 homens, né? E ele deveria ser o quê? Condecorado, né? Veja o que essa louca disse. Ela botou no Facebook dela: era melhor que ele não tivesse reagido, porque esses homens não têm culpa. Eles são produto de uma sociedade. E era melhor que ele não tivesse reagido, porque ele teria morrido, mas era uma família só chorando. Agora são 3 famílias chorando. Isso é coisa de Deus, isso é coisa de Satanás. Uma mulher dessa é demoníaca. Isso é uma loucura. E aí você começou aqui dentro da igreja. Começou assim. É o espírito disso, expulsa o espírito daquilo, e você vai virando uma pessoa que sempre coloca a culpa no outro.
Mas é uma história tão antiga, né? Quando você vê alguém com esse tipo de argumento, você chega assim e diz assim: essa conversinha aí, eu já vi no Éden. Porque quando Deus chegou para Adão, olhou para ele e disse: o que foi que você fez? Ele disse: o problema foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é tua e a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Filhos de Adão agem como Adão. Filhos de Deus agem como Deus está mandando. Arranca fora. Agora, o que é arrancar fora? Ora, se a intenção do meu coração, eu preciso matar no coração. Lembre-se, nós estamos tratando aqui do primeiro aspecto, é a mão e o pé. Ou seja, não é de fato uma associação com o ambiente, mas é a natureza, é aquilo que está no meu coração. Então, eu vou matar no coração o pecado. Martinho Lutero, tratando sobre esse tema, que você precisa matar no coração um pecado, ele diz assim: você não tem como evitar que um pássaro voe na sua cabeça. É impossível evitar isso, né? Você está andando na rua e ele está passando. Mas você pode evitar que ele pouse na sua cabeça e faça um ninho. O que é que ele quer dizer com isso? Nós não temos como evitar que os pensamentos imundos, malignos, entrem no nosso coração e na nossa mente. Mas é aquilo que Cristo está dizendo aqui. É necessário cortá-lo ali, para que ele não tome conta da minha mão e dos meus pés. Porque se eu corto o pensamento e eu não ajo, eu sou senhor do meu pensamento. Mas alguém já disse que se eu não cortar o pensamento maligno no meu coração, agora eu vou me tornar escravo dos meus atos. Ou eu sou senhor do meu pensamento, ou eu vou ser escravo dos meus atos. Corta a tua mão, corta o teu pé. Para quê? O texto deixa muito claro: para que você não seja lançado no fogo eterno. A gravidade do que Jesus está dizendo aqui é para que você não vá para o inferno. Você está entendendo? Veja como é radical. Ou você corta isso, ou você vai ser cortado do povo de Deus. Não tem outro caminho. Ou você vive com um pensamento santo, ou você vai ser lançado no inferno. Não tem outro caminho. Corta desde cedo. Aí ele traz outra imagem, verso 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançado no fogo do inferno. Agora é o olho, porque o primeiro aspecto é o que está no meu coração, sem muita influência do ambiente. Agora é o meu olho. Calvino já disse um dia que os olhos são o espelho da alma. Ou seja, o que eu vejo espelha a minha alma. Por onde meu olho anda, minha alma vai junto. Eu não tenho como dissociar meu olho da minha alma. Ou seja, eu vejo impureza e minha alma continua pura. Isso não é bíblico. Por onde meu olho anda, a minha alma segue. Então, voltando lá para o primeiro texto que trata sobre esse assunto, e nós não podemos descartar a argumentação lá no Sermão do Monte, que tem a ver com o 7º mandamento, por isso que o olho lá é mais forte. Então, aqui você está sendo influenciado pelas coisas de fora.
Então, é o olho que é a janela da minha alma, é o espelho da minha alma. Tenho que ter cuidado no que eu vejo nesse mundo. Eu tenho que ter cuidado para que a pureza da minha alma comece pela pureza dos meus olhos. E nisso, irmãos, a nossa época ela é sem comparação alguma. Porque antes você para ver impureza, né, geralmente, nas gerações anteriores, para ver impureza sexual, era uma revista que fulano tinha e prestava a ciclano, era uma confusão, porque era muito mais difícil. Mas hoje você está com sua família parado no sinal e tem um outdoor lá, pornografia na sua cara. E como é que eu vou manter meu olho puro assim? É difícil, é mais difícil. Então eu vou cortar as ocasiões. Eu vou cortar cada ocasião de pecado. Eu vou cortar de que maneira? Eu vou ser criterioso com o que eu vejo. É com o lugar que eu ando. Veja, às vezes não é simplesmente um filme, mas é o lugar que você vai. Tem lugar, irmãos, que você percebe que aquele lugar, você tem mulheres que se vestem de uma maneira muito sensual, lugar onde a bebedice ela reina. Então, um lugar desse é um passo para a queda. Como é que eu vou me colocar numa situação dessa? Não é que você esteja obrigado a pecar, mas a palavra aqui é cortar radicalmente, porque eu considero o meu coração, então eu sei que o meu olho ele pode sim influenciar o meu coração, que já é pecaminoso. Então eu vou cortar esses ambientes, que em si mesmo não seria um problema, mas por conta todo esse contexto, eu vou cortar. É um contexto de bebedice, é um contexto de prostituição. Então, vou cortar da minha vida essas coisas. É difícil, irmãos. Todos os jovens sabem muito bem disso. E ele vai cortar também o que vai fazer, por exemplo, na internet. Eu não devo cortar a internet, eu devo cortar o que eu vou fazer na internet. Talvez um bom princípio para você usar a internet seja esse, é você ter um propósito para usar a internet. Para que eu vou entrar lá? Eu tenho que ver isso e isso, eu tenho determinados vídeos para ver, eu sei onde eu vou passar. Então, jovem, não desperdice essa dica. O que é que eu vou fazer lá? Porque quando você entra na internet sem propósito, crianças e jovens, você entra para ver qualquer coisa. E qualquer coisa, chega uma hora que qualquer coisa começa a lhe chamar. E aí está lá piscando. E você, quando menos pensa, você clicou e ali saiu do seu coração e foi para a ação. Lembre-se que o corte é radical. Para quê? Para que eu não seja lançado no fogo do inferno. Não é qualquer coisa, é para não ir para o inferno. Por outro lado, irmãos, eu preciso ter cuidado com esses cortes para que eu não vire um alienado, porque é muito comum acontecer. Por exemplo, eu devo cortar também a vaidade do meu coração. Eu me dirijo com muito mais cautela às nossas irmãs, que são muito influenciadas por isso, né? Rede social, é muito fácil, você tira foto, você posta, você está ali, né? Você mostra quem você quer que você seja. Você escolhe a pose, o ângulo, você é exatamente quem você quer que as pessoas pensem que você é. E essa vaidade do olho, ela é também pecaminosa. É a vaidade que vai despertar o pecado no outro, fazer o outro cair. É a vaidade que vai despertar a inveja da outra. Me corrija se estiver errado. A inveja da outra.
E em tudo isso nós pecamos, irmãos. Mas qual é o limite disso? O limite é, para cortar, eu não devo, por exemplo, qual é um princípio errado utilizado hoje na nossa época? Crente não vai para o cinema. A Bíblia não diz isso. Não é esse tipo de corte que Deus quer. A Bíblia diz assim, cuidado com o que vai assistir no cinema. Em outras palavras. A Bíblia não diz assim, o crente não pode festejar. Não! Nós temos o maior motivo para festejar do que todos os ímpios. Eles vão para o inferno. Eles vão festejar o quê? Você vai para o céu. É você que tem que fazer festa. Mas não como um ímpio. A loucura é, então, eu não vou ter mais nenhuma rede social. Você pode ter essa decisão, não tem problema nenhum. Mas se for colocado como doutrina, crente nenhum pode ter rede social, está errado. Não é esse tipo de corte. Mas eu entendo que algumas pessoas chegam a esse ponto, usando o princípio de cortar. Porque não está fazendo bem. Veja outro lugar onde nossos olhos são muito suscetíveis à queda. O consumismo. Você acha que... Não, o texto aqui está falando só de adultério. Não, adultério ele falou no capítulo 5 aqui, abriu o leque. Consumismo, que eu compro. Veja, não é porque você tem que você tem que comprar. Não é assim. Você tem... Aquele que trabalha, que tem alguma coisa, trabalhe para ajudar o necessitado. Então, a mordomia bíblica ela é assim. Eu tenho primeiro para o pão de cada dia. Passou do pão de cada dia, eu tenho também para uma poupança. Para mim, para a minha posteridade, para um momento de dificuldade. Eu tenho um dinheiro separado, por exemplo, para uma viagem. Não há problema nenhum com isso. É certo. Eu tenho também um dinheiro separado para o reino de Deus e para aqueles que precisam, até além disso. E eu vou pensando assim, porque se eu penso o contrário, eu vou fazer assim. Eu saio comprando de tudo, porque eu ganho bem, e no final das contas, aquele dinheiro que eu ganho bem, ele se torna pouco, porque eu fui seduzido pelos meus olhos. Corte, lance fora. Ora, se o shopping é o lugar onde você cai, não tenha dúvida, evite de ir. Se tem um site na internet que é o lugar onde você cai no consumismo, bloqueie. Tudo que lhe faz pecar, você tem que cortar. Ah, mas é muita radicalidade. Reclame com o Senhor, porque a urgência desse corte está dado na amputação do membro. Que não é literal, mas ela tem que me chamar a atenção. Corte a mão, corte o pé, corte o olho, para não ir para o inferno. E aí vem a outra parte do texto. O verso 10 ele diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Se eu pudesse elencar o versículo mais complicado dessa sessão, dessas duas sessões que nós estamos trabalhando hoje, esse certamente seria o mais complicado, não é a questão do corte. Porque ele diz assim, os pequeninos, olhe para o texto, ele afirma que os anjos dos pequeninos veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Por exemplo, a Igreja Católica Romana vai aqui defender o anjo da guarda, porque os anjos dos pequeninos. Mas numa leitura bíblica saudável, numa teologia bíblica saudável, você não tem um anjo para cada pequenino, mas você tem os anjos que servem os pequeninos. Veja, abra comigo Lucas capítulo 15. Lucas 15, verso 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Os anjos diante de Deus, eles estão na face de Deus, quando veem que um de nós se arrepende, né, e crê no Senhor, eles ficam jubilosos no céu. Vai aumentar o trabalho deles, mas é uma alegria no céu, porque eles são servos do Senhor. Agora, Lucas 16, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja que ele vai levar um crente fiel ao céu, mas não é um anjo, são anjos. Eles estão servindo a Deus. Então, não há, né, desde o Antigo Testamento, o anjo é muito falado, mas você não tem ligação de um anjo com uma pessoa, né? Isso foi infundido pela Igreja Católica Romana, não tem nenhuma base bíblica, mas a base bíblica os anjos servem a Deus, eles são ministros de Deus. Se fôssemos literais com a palavra, seria eles são mensageiros de Deus. Isso é ângelo, ou anjo, né? Eles são aqueles que ministram, servem a Deus. Qual é o serviço deles aqui? Verso 10 do capítulo 18. Eles estão cuidando dos pequeninos. Então, quando você faz mal a um pequenino, você vai se ver com os anjos de Deus. Calvino, quando vai comentar esse texto, ele diz assim, preste atenção: não é coisa leviana desprezar a quem tem os anjos como seus companheiros e amigos? Portanto, deveríamos precaver-nos de desprezar sua salvação, a qual mesmo os anjos têm sido incumbidos de promover. O cuidado de toda a igreja está confiado a anjos, para assistir a cada membro, segundo sua necessidade o requeira. Preste atenção em quem você é diante de Deus. Ele designou dentro do seu exército anjos para cuidar de você, para cuidar da sua casa. Não para que você ore aos anjos. Não há nenhuma descrição bíblica para você orar para o anjo. Mas você ora a Deus e Deus envia os seus anjos que acampam ao redor do seu povo. Preste atenção, porque quando alguém faz mal a um membro do corpo de Cristo, você não está só nisso. Alguém vem para lhe defender. Deus, por meio dos seus anjos. E você tem tanta sede de se defender, de ser seu próprio protetor. Você é pequenino, é como criança. Então você vai ser defendido. Muitas causas, irmãos, que nós somos acometidos durante a semana, talvez essa semana você passe por isso, injúria, difamação, você sendo maltratado. Não se esqueça dessa palavra. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos de Deus estão servindo ao seu povo. Então você não está só. E não está só, não é só porque os anjos estão lhe servindo, mas porque o próprio Deus vem para nos suportar e para nos ajudar. É exatamente isso que Jesus vai dizer em seguida, verso 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes a 99 indo procurar que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Ele acabou de trazer uma palavra muito dura. Corte o pecado da sua vida para que você não seja lançado no inferno. E é aquele momento do sermão que você fica com o coração na mão. E você diz, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz e eu vou para o inferno.
Aí sai a figura do corte. Aí vem o anjo e agora vem o pastor. O texto termina dizendo assim: nenhum dos meus pequeninos, agora não, nenhuma das minhas ovelhas vai se perder, porque é a vontade do meu Pai. Agora Jesus Ele não trata você mais como criança, agora você é ovelha. E a ovelha, ela estava com o pastor no campo, e o pastor estava voltando para o aprisco, e quando ele foi fazer a contagem, faltou uma. Uma talvez que não cortou o pensamento no coração. Uma que tem tido dificuldade de zelar pelo seu olho, de cuidar dos seus pés por onde anda. Ele diz assim: eu vou voltar. Mas Senhor, 99, só uma. Não vai se perder uma sequer. Preste atenção para que você, que vem caindo em diversos pecados, não saia simplesmente com a dureza da palavra. O pastor está dizendo assim: não vai se perder uma sequer. Eu vou tratar da minha ovelha. Primeira oportunidade, ele faz o seguinte: ele deixa as 99, ele vai buscar uma. E o texto diz: não haverá mais prazer nessa uma que se perdeu. Você não é uma pessoa que traz desprazer para o Senhor. Você é ovelha de Deus. Deus é a menina dos olhos dele. Mas ele é bom pastor. Ele não vai deixar você andar do jeito que você quer. Então ele traz de volta. Veja qual é o texto que vem em seguida. Como se deve tratar um irmão culpado. E aí vem o processo disciplinar. Não é assim: eu peguei minha ovelha maltrapilha, cheia de carrapicho, e agora vou botar ela no meio das outras. Não. Bom pastor separa essa ovelha rebelde. Ele vai tirar carrapicho por carrapicho, vai cuidá-la, vai fazer com que ela fique branquinha novamente, para voltar para o aprisco junto às demais. Por isso vem o texto em seguida: processo disciplinar. Nós vamos ver na próxima semana, para que fique muito claro na sua mente. A chamada do Senhor à santidade é radical. Não temos nenhum tipo de associação com o mundo naquilo que fazemos ou que vemos. Aí você pecou, não se desespere, você é ovelha do Senhor, você tem os anjos do Senhor ao seu favor. Mas Ele não vai deixar as coisas assim. Ele vai tratar. Ele vai ensinar, inclusive, a igreja a tratar da ovelha que se desviou. Ele diz: o amor que tem, ele exorta a ovelha, ela se perde, ele vai buscar. Ele diz: agora eu vou ensinar como tratar. É o que fica para a próxima semana. O que é que você precisa entender a respeito desse texto? Ai daquele que faz um filho de Deus pecar. Cuidado com minha vida é o cuidado com a vida da minha igreja. Deus tem falado a esse respeito algumas vezes nos últimos dias aqui. Eu não sou isolado na igreja. Quando eu peco, eu sou membro da igreja. O corpo todo padece. Em segundo lugar, como é ou até que ponto eu devo ter esse cuidado comigo mesmo? Radicalmente. Eu vou cortar. Se uma coisa não é um motivo de queda para o meu irmão, para mim eu corto. Bebida, comida, rede social, ambiente, eu corto, porque eu peco naquilo ali. Mas se eu cair,
tenho os anjos e um bom pastor para me salvar e para cuidar de mim. Essa é a natureza do Evangelho. Essa é a santificação bíblica. Não é moralismo para você sair daqui destroçado, nem é liberalismo para você viver como um mundano. É a santa vontade do Senhor, que é juiz e é pai, que pune, mas vai buscar a ovelha perdida, porque o nosso Deus é bom pastor. Graças a Deus, porque ainda se formos a ovelha perdida, Ele vai nos buscar, porque nenhuma só vai se perder. Essa é a vontade do nosso Pai. Amém.